Livro, Kathryn Kuhlman, uma biografia autorizada. Capítulo 1. Mistérios na faixa vermelha. Na morte como na vida, Kathryn Kuhlman permaneceu envolvida em mistério. Aparecia nas telas de nossa televisão e em púlpitos distantes como uma figura imaginária audaciosa em sua pregação, porém compassiva a ponto de chegar às lágrimas, enquanto proclamava cura às multidões de enfermos. O mundo, desde o das modelos de moda da Quinta Avenida, em Nova York, passando pelo das estrelas de Hollywood, ao das mulheres de capacete que trabalhavam em fábricas em Pittsburgh, era inundado por seus cultos de milagres. Em um planeta assolado por enfermidades e trevas espirituais, ela representava aquele ingrediente único, sem o qual a raça humana está condenada, a esperança. Muitos eram curados. Outros, ao vir nela a glória de Deus, entregavam a vida ao Cristo que ela proclamava. Em sua pregação e estilo de vida, parecia encarnar a saúde, o amor e a prosperidade do Deus a quem tão reverentemente servia. Para muitos, ela parecia quase imortal. Na realidade, Meg Gartner, secretária pessoal e amiga íntima de Kathryn, certa vez me disse: Kathryn Kuhlman jamais morrerá. Ela estará bem aqui até Jesus voltar. No entanto, ela morreu em 20 de fevereiro de 1976, em um estranho hospital, em uma estranha cidade, cercada de pessoas que ela mal conhecia, tendo um homem, a quem certa vez desprezou, à espreita, pronto para pregar em seu funeral. A mulher a quem uma revista chamou de verdadeiro santuário de Lourdes, morreu aos 68 anos de idade. Quando ela morreu, havia mais de 50 convites sobre sua mesa em Pittsburgh, que lhe imploravam para realizar cultos de milagres em comunidades por todo o mundo. Um oficial do Exército dos Estados Unidos na Tailândia lhe havia escrito para convidá-la a visitar o Extremo Oriente. Ali estavam um convite da Nova Zelândia, 2 da Austrália, 5 da Europa, e inúmeros convites representando as principais cidades dos Estados Unidos. O mais comovente era o da primeira-dama de Wyoming, a senhora Ed Herscher, uma vítima de esclerose múltipla, pedindo-lhe que fosse a Cheyenne. A morte de Kathryn cancelou todos aqueles convites, mas aumentou o mistério e a intriga que cercaram sua vida. Nem tudo estava bem. Por cerca de 4 meses, Kathryn fora quase prisioneira de 2 hospitais, um em Los Angeles e outro em Tulsa. D.B. Tink Wilkerson, um revendedor de carros de Tulsa, e membro do conselho da Universidade Oral Roberts, havia entrado misteriosamente em sua vida havia 8 meses. Quase desconhecidos antes disso, ele e a esposa, Sue, abandonaram os negócios, a casa e a família para viajar constantemente com Kathryn. Em sua debilitada condição, ela não confiava em mais ninguém. Os Wilkersons cuidavam de todas as suas necessidades pessoais, incluindo suas finanças. No dia seguinte à sua morte, Wilkerson, sua esposa, e o guarda-costas pessoal de Oral Roberts acompanharam seu corpo de Tulsa a Los Angeles. Às 10 horas, no domingo, os Wilkersons e o guarda-costas Sr. Johnson chegaram ao cemitério de Forest Lawn com as roupas e o estojo de maquiagem de Kathryn. Deram ordens estritas para que ninguém, absolutamente ninguém, visse o corpo. O Forest Lawn, cercando o funeral com uma faixa vermelha, pôs o corpo de Kathryn no 2º andar, em uma sala com uma entrada e janelas que ficaram trancadas e interditadas. O Sr. Johnson ficou sentado do lado de fora, no corredor, vigiando a entrada. Ninguém, nem mesmo Meg Gartner ou outras amigas íntimas de Kathryn, pôde ver seu corpo. Somente os Wilkersons. Após o funeral foi revelado que 2 meses antes de morrer, Kathryn havia feito outro testamento. Embora tivesse deixado $267.500 para serem divididos entre 20 funcionários e 3 parentes, o restante de seus mais de $2 milhões em bens pessoais deveria ficar com os Wilkersons. Reportagens na primeira página dos jornais por todo o país diziam: Kathryn Kuhlman, a evangelista que solicitava de seus seguidores $milhões em contribuições, não deixou nenhum de seus bens para sua fundação ou para a igreja. Os seguidores de Kathryn ficaram magoados e irritados. Mas a mudança no testamento de Kathryn era só a ponta do iceberg.
A cada dia que se passava depois de sua morte, fatos novos e inquietantes vinham à tona. Telefonei para Gene Martin, um ex-associado de Catherine que havia expandido sua missão. Ele estava participando de uma convenção das Assembleias de Deus em San Diego, mas concordou em se encontrar comigo se eu viajasse de avião para a Califórnia. Nós nos encontraríamos no saguão do Hotel El Cortez, no dia 22 de abril, às 14h30. Quando cheguei, depois de um voo que atravessou toda a Flórida, e de haver alugado um carro para ir de Los Angeles a San Diego, o que encontrei foi só um recado na recepção do hotel. Martin havia mudado misteriosamente de ideia, e agora se recusava a conversar. Voltei de avião para Tulsa, onde a trama se complicou. Oral Roberts, que havia falado de modo tão admirável de Catherine em seu funeral, organizado por Tink Wilkerson, não quis me ver. Vazar a notícia do Hillcrest Hospital, em Tulsa, de que todas aquelas notas divulgadas por Tink Wilkerson antes da morte de Catherine, dizendo que o estado dela estava melhorando, eram falsas. As enfermeiras atestaram a gravidade de seu estado pós-cirúrgico no final de dezembro, como também disseram que ela quase morrera em 3 ocasiões. Agora, descobri, havia pressão de fontes, fora do hospital, e as enfermeiras foram proibidas de falar. A conspiração do silêncio aumentava o mistério. O enigma aumentou ainda mais quando inúmeras pessoas de Tulsa falaram-me de um sonho que haviam tido na noite anterior à morte de Catherine, dizendo que haviam sonhado que não era a hora de Catherine morrer. Deixei Tulsa curioso por saber a razão por que todos se recusavam a falar, bem como descobrir quem estava dizendo a eles que fechassem a boca. De volta a Pittsburgh, David Verzilli, pastor auxiliar de Catherine durante 22 anos em Ogleston, Ohio, um homem que fora, nas palavras de sua esposa em uma carta sarcástica a Meg Gertner, privado de toda confiança em si mesmo, por conta do domínio de mulheres em sua vida e em seu ministério, também se recusou a conversar comigo. Entrei em contato com Dino Cartonakis, antigo pianista de Catherine. Um ano antes, quando as denúncias públicas que fez contra ela apareceram na primeira página dos jornais do país, ele me dissera que estava disposto a expor Catherine. Agora, no entanto, não abria a boca. De todos os envolvidos na trama, além da equipe leal de Catherine, só Tink Wilkerson, um homem calmo e agradável, porém astuto, se propôs a falar. Passei mais de 3 horas com ele na outrora bela casa de Catherine, no subúrbio de Fox Chapel, em Pittsburgh. A casa agora se achava cercada de seguranças armados. Tim estava acompanhado de 2 seguranças. A transportadora estava limpando a casa, retirando todos os quadros e antiguidades inestimáveis, para colocá-los em um depósito. Tink disse que me estava dizendo a verdade, e eu realmente queria acreditar nele. Contudo, algumas das coisas que ele me disse eram difíceis de engolir. Entre elas, sua alegação de que, segundo o desejo de Catherine, ele só ficaria com $40.000 da herança dela. Afirmou que ficou tão surpreso quanto qualquer outra pessoa ficaria, quando descobriu que Catherine havia manifestado um novo desejo e o nomeara como principal beneficiário do testamento dela, embora tenha sido o advogado dele, de Tulsa, seguindo suas instruções, que foi de avião para Los Angeles acolher e registrar em documento a mudança no testamento de Catherine, que favorecia Wilkerson para ela assinar, enquanto jazia no leito, gravemente enferma. O que estava sendo ocultado? Que estranhos poderes essas pessoas, que haviam entrado na vida de Catherine no seu último ano de vida, tinham sobre ela? Por que tantas pessoas estavam escondendo a verdade? Haveria algum tipo de sujeira, como muitos suspeitavam. Teria Deus, como alguns têm sugerido, levado Catherine desta terra como fez com Moisés, porque seu ministério havia chegado ao fim? Ou seria, e isso é o mais intrigante, porque era a coisa que Catherine mais temia, o caso de o Espírito Santo ter se retirado dela, deixando-a sem poder para continuar até com a própria vida? Qual foi a verdade em sua morte? As respostas para todas essas perguntas pareciam estar na própria Catherine, e não naqueles que a cercavam. Para obter as respostas, eu sabia que teria de voltar ao início, às raízes de sua herança, e começar ali.